Só um minutinho. Uma boa noite a todos. Nesta aula do nosso programa de mestrado em ensino, nós vamos trabalhar com um tema chamado Learning Experience Design. Esse é um tema, né, que apesar de ser inovador, ele vem de ideias que iniciaram-se na década de 80, mas só agora, com o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento dos artefatos computacionais e as práticas pedagógicas impulsionadas por várias tentativas oriundas do problema que nós passamos, da pandemia, estamos ainda, tivemos que nos reinventar em vários sentidos, esta teoria começou a ter uma maior vazão, mais pessoas estão conversando sobre ela. Essa teoria, ela abrange um conjunto de conhecimentos que iniciaram lá na psicologia, na neuropedagogia, como podemos falar assim, né, neuropsicopedagogia, no qual a gente observa algumas reações que os aprendentes, os estudantes, né, têm. Bom, e aqui a gente vai para alguns termos que são mais abrangentes. Dentro desta teoria, a gente utiliza muito o termo learner, que a gente traduz, né, learner, com ER, a gente traduz como o aprendente, aquele que está aprendendo alguma coisa. É diferente do student, aquele que está estudando. Entre aprender e estudar, tem muitas diferenças. No caso de estar estudando, ele está sendo um ator passivo, ele está recebendo informação. No caso do aprendente, do learner, ele está sendo colocado como um ator principal do processo de aprendizado. Então, o primeiro elemento aí que a gente vai destacar como palavra-chave para a gente poder trabalhar. Sim, pode falar, Edmar. Opa, desculpa, eu bati aqui na... O microfone está aberto. Eu bati aqui na... Acontece, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Antes da gente começar essa aula, eu peço que você faça o seguinte, você vai anotar, tá? Num caderninho, numa folha, só você vai saber disso, tá? Só você vai saber disso. E você vai anotar, vou dar 5 minutos para você anotar, tá? O que você vai anotar ali? Você vai anotar um momento importante, tá, da sua vida. O que for, mas tem que ser a primeira coisa que veio à sua mente, tá? Um momento mais importante da sua vida, tá, que veio agora na sua mente. Não existe resposta certa nem errada, existe só uma resposta. Depois nós vamos analisar esta resposta, tudo bem? Guarde aí e depois, né, não olhe mais para ela. Escreva uma vez, não olhe nem pense mais nela. Escreva uma vez, não olhe nem pense. Guarde ela lá, feche e no final desta aula nós vamos revisitar este papelzinho aí que você guardou, tudo bem? Então lá, 2 minutinhos, bem curtinho, tá? 2 minutos.
Ok, vamos lá então. Você que já anotou, guarde o seu papelzinho e vamos agora. Primeira definição: aprendizado pela experimentação ou aprendizado como experiência. Este é um tema muito interessante, porque ele força que nós repensemos o fato de educar, de ensinar, de transmitir o conhecimento, no qual o conhecimento não é apenas uma informação, mas um momento de vida, naquele momento no qual, se o objetivo principal é que não é a transmissão de um momento feliz, mas de um momento experiencial, de um momento no qual aquele pequeno pedaço de tempo, aquele tempo que é passado com o aprendente, seja memorável, ele consiga lembrar daquele momento, daquele processo e daquelas informações. Toda e qualquer experiência única, ela é feita uma única vez para cada conteúdo, para cada aula, mas é que ela pode também ser compartilhada, gerando novas experiências e vivências. O termo-chave aqui é experiências vividas ou vivências de aprendizado. É um processo que só pode ser realizado individualmente. É um processo 1 a 1. Diferente de uma aula, por exemplo, como esta, no qual é um para vários. Um professor transmite o conhecimento e depois os alunos, em maior número, recebem o conhecimento e absorvem ou não. Alguns vão guardar alguma frase, algum conteúdo, algum momento, mas guardarão muito mais quando forem para a prática, forem fazer trabalhos em grupo, forem fazer simulações, forem trabalhar com alguma tecnologia que necessite a operação óculo manual raciocinal. Nossa, é um termo até esquisito, né? Mas o objetivo é que você tenha trabalhos mentais, trabalhos visuais e trabalhos manuais, ok? Bom, esse termo também é conhecido como LX, né, P ou LXD, né? O LXP é de plataforma de LX, tá? Então, plataforma de Learner Experience. Ou a teoria que essa plataforma implementa é chamado de Learning Experience Design. Olha só, tem alguns termos aí que nós vamos inserindo no nosso vocabulário. Com o Learning Experience Design, é possível, né, a gente criar uma trilha, um caminho no qual o aluno, o aprendente, ele consegue controlar a sua capacitação. Detalhe, a metodologia para ele fazer esse caminho, para esse percurso formativo, esse percurso de experiência, vai ser traçado pelo docente. O docente vai produzir o caminho, vai exemplificar, vai desenvolver o caminho formativo para que o aluno, né, de quantidade qualquer de alunos, tenha condição de seguir um fluxo de aprendizado. Outro termo que é interessante é o flow, o fluxo de aprendizado, tá? O fluxo de aprendizado é baseado em uma vivência, ok? Então, o Learning Experience fornece uma experiência de aprendizado sempre focado no aprendente, sempre focado no usuário da plataforma, sempre focado na pessoa que tem um objetivo principal com aquilo. Bom, além disso, o aprendizado dentro desta metodologia é um aprendizado que só pode ser conseguido, né, por meio de algumas tecnologias que hoje estão disponíveis. Por exemplo, como jogos educativos, aprendizagem social, aprendizagem, né, compartilhada,
né, dentro de um ambiente, né, a gamificação e a personalização e a adição de essas narrativas são histórias, são elementos que fazem a criação exclusiva desta metodologia. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. Antes da gente definir mais coisas sobre elementos de experiência, vamos definir, né, o que é essa experiência. Tudo bem? Então, vamos lá. Ai, peraí, eu cortei aqui. Uma experiência para nós é qualquer situação no qual se encontra ou que se leva certo tempo para fazer uma impressão, criar uma marca, criar um momento memorável, né, que você consiga se lembrar em vários outros momentos. Qualquer coisa pode ser utilizado para essa geração dessa impressão. Eu vou colocar aqui o microfone, porque senão meu filho está aqui do lado também, está fazendo exercício. Eu vou colocar o microfone aqui para a gente poder conversar melhor, eu conseguir ter o áudio e o som colocado. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá, agora sim. Qualquer coisa pode servir de experiência? Sim, mas qualquer coisa que possa ser aprendida. Bom, se pode ser aprendida por experiência, onde que a gente consegue utilizar com maior eficiência isso? A gente consegue utilizar isso nas aprendizagens laborais, naquelas que estão ligadas a uma ação rotineira. Normalmente, uma ação rotineira está ligada ao mercado de trabalho, a uma ação que você faz num ofício. Então, a gente utiliza essa metodologia para que várias pessoas consigam, ao mesmo tempo, aprender sobre um certo ofício ou conseguirem desempenhar melhor uma função dentro do seu ofício. Bom, vamos aqui. Learning experience é tudo que você pode aprender. E também o aprendizado da própria experiência. Lembrando que aquilo que foi no seu passado, aquilo que pertence às suas vivências, também são focos da aprendizagem. Portanto, o Learning Experience tem muito a contribuir com a educação de jovens e adultos. Outra coisa, pode ser utilizado em qualquer lugar além da escola. Não precisa ser num lugar formal. Pode ser no trabalho, no museu, na casa, ao ar livre, até mesmo quando você está se propondo a assistir um filme, visitar um amigo, tomar um sorvete na esquina, na sorveteria. É um momento que é independente, ele é desconectado do processo de receber informação. Por exemplo, neste momento, estamos recebendo a informação. Vocês estão recebendo a minha informação, mas quando for realmente a gente passar para o momento de Learn Experience, não vai ter essa troca de informação. Troca não, essa repassagem, né, essa transmissão de informação. Vocês vão conseguir utilizar a metodologia à medida que vocês vão montando a sua estratégia. E aí, os próximos apresentações vão esclarecer mais para a gente. Uma outra coisa que é interessante, desde que os mundos virtuais, os ambientes tridimensionais simulados voltaram a estar em tona, as experiências desses ambientes virtuais começaram a contribuir também para a aprendizagem.
Portanto, para o Learning Experience, não há distinção entre o ambiente virtual e o ambiente real, entre o que é feito dentro de um ambiente sintético tridimensional ou o ambiente físico de sala de aula. Bom, uma outra coisa que é interessante é que esse modelo de aprendizagem trabalha muito com a espontaneidade, ok? E o que é essa espontaneidade? Né? É a maneira no qual o aprendente tem de observar, refletir e, principalmente, agir sobre o meio, ok? Então, ele não consegue fazer isso com uma educação tradicional, no qual existe o professor, existe a informação, existe uma tarefa ou uma atividade presencial ou à distância, e aí o aluno faz essa atividade e devolve para o professor que dá o feedback. Não existe isso. O feedback é dado a todo momento, em todas as ações, e somente quando há a espontaneidade do aprendente. E ele vai ser espontâneo como? Nós vamos estimulá-lo a criar essas espontaneidades, que pode vir desde uma pergunta até mesmo de uma afirmação, uma indagação, ou até mesmo um elemento de surpresa, do tipo, nossa, não sabia que era assim. Bom, antes da gente trabalhar com essas espontaneidades, o acesso à memória, o acesso ao aprendizado, vamos trabalhar um pouquinho sobre como que a gente identifica um momento, tá? Um momento na nossa memória. Nós temos, basicamente, as memórias de curto, de longo prazo e as memórias de acesso rápido. Isso nós, seres humanos. Por exemplo, as memórias de curto prazo são aquelas memórias no qual você acaba decorando alguma coisa, que você acaba memorizando para não esquecer rapidamente, e aí você não faz nenhuma ligação desta memória, desta informação com o contexto, com a coisa, simplesmente você decora. Decora um número de telefone, ou aonde você viu, ou uma placa de venda-se, ou aluga-se, um elemento que você achou interessante, um livro, né, um termo, é uma memória que está ali, curtamente colocado. Se você não anotar, acabou. Você mantém esta memória de curto prazo por mais ou menos 1 a 2 dias. Memória de curtíssimo prazo é aquela memória que você fala agora e depois esqueceu. Por exemplo, se você perguntar, olha, você anota meu telefone aí, 999, falou alguma coisa ali e já se enrolou, já se confundiu, já se perdeu a informação. Essa memória de curto prazo, ou de curtíssimo prazo, né, ela fica perdida. Ela é utilizada, às vezes, para você responder uma ação, dar um feedback rápido, né, para uma pessoa, mas ela o tempo dela de duração, né, em média, entre 1 até 3 horas. Se caso você precise resgatar essa memória de curtíssimo prazo, você vai ter que lembrar, e aí você vai transformar essa memória de curtíssimo prazo em memória de curto, e se não usar de novo, ela fica perdida na sua vida, fica lá perdida. Você não consegue mais acessar essa informação. E a memória de longo prazo? A memória de longo prazo é aquela memória que está associado a uma ação direta no seu organismo, a uma ação direta que te leve a uma emoção positiva, negativa ou neutra. São 3 tipos de emoções nesse momento que nós vamos estar trabalhando. Existe um conjunto maior de representações das emoções que podemos ter, que são, em média, né, 7
emoções básicas, e dessas 7 se derivam outras emoções. Por exemplo, a surpresa, o encantamento, aquela tristeza, a alegria, a empatia, né? Outras emoções, como nojo, né? Não gosto disso, né? Aquelas emoções que vão estar relacionadas à mistura dos sentimentos também, são um conjunto maior de emoção, mas nós vamos trabalhar com poucas emoções, ok? Então, quando você, né, mantém, né, tem uma relação direta desta memória com uma emoção, ela fica gravado no seu inconsciente. E é aí que está a grande pegada o grande insight desta metodologia. Existem formas para que você consiga, né, fazer um caminho formativo dentro da sua disciplina, associando as memórias ao fazer e a experiência que a pessoa vai ter durante o percurso da disciplina a diversas emoções. Há diversas emoções que vão desde a surpresa, o encantamento, a tristeza em alguns momentos e a alegria, né? Então, por que isso? Porque, você sabe, a nossa memória é seletiva. Tem hora que você consegue lembrar. Está no seu dia a dia, você lembra. Mas, às vezes, uma informação do dia a dia, né, ele acaba se perdendo. E isso acontecem coisas que são mais importantes naquele momento do dia que você dá mais atenção. E aquela informação que foi acionada numa sua memória de curtíssimo prazo se perdeu. Bom, para a gente entender o caminho que essa informação faz no nosso cérebro, a gente precisa entender uma certa regrinha, chamada regra de fim de pico, ou pick and roll, tá? O que é essa regra de fim de pico? Tá? Cada vez que nós nos lembramos de uma experiência importante na nossa vida, o nosso cérebro normalmente seleciona apenas os momentos mais interessantes desta experiência. Essa regra de selecionar somente esses momentos importantes é o pick and roll. Tendemos sempre a recordar esses picos, momentos intensos que são memoráveis, sejam eles bons ou ruins. Essa regra de fim de pico, nós vamos trazer da nossa atividade contemporânea para a atividade, né, de sala de aula. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar algumas técnicas que os designers são os projetistas, o que os projetistas de design gráfico, design de jogos, design de interação, né, que são esses projetistas, são as pessoas que pensam em como a interação vai funcionar, como que vai ser a comunicação entre as partes, como que vai ser a comunicação entre o software e o usuário, como que vai ser a visualização do layout das telas, o layout da informação que vai estar sendo apresentada. E a partir deste conjunto de identificação de design, a gente vai estabelecer um caminho, né, um caminho de aprendizado com o nosso aluno. Que significa que, em alguns momentos, nós vamos utilizar a teoria das cores para identificar o que é mais importante lembrar do que não. Nós vamos utilizar a teoria sonora para dizer qual é o som que vai fazer a repercussão da memória para aquela informação. Às vezes, nós vamos utilizar o senso crítico para que a pessoa tenha raiva ou tenha um apego, tenha uma simpatia. Às vezes a gente quer que ele tenha uma emoção de alegria, um riso, às vezes a gente quer que ele sinta tristeza. Então nós vamos trabalhar com esses elementos num fluxo, num flow, numa linha condutiva, que vai chegar ao ponto de que o aprendente vai conseguir não lembrar de todo o conteúdo de uma vez, mas ele vai lembrar das emoções. E as emoções, quando ele lembrou daquela situação, vai lembrar do conteúdo. Lembra lá que os professores de cursinho não contam sempre uma piada, um caos, algum elemento, para que você,
na época do cursinho, guarde, memorize uma certa informação, ok, nós estamos fazendo ali o pick and rule, para que você memorize aquela situação. Muitas vezes, passado anos e anos, você nem lembra o conteúdo, mas lembra da história. E lembrando da história, você vai lembrar do conteúdo, tá? Bom, para a gente fazer isso, precisamos de 4 ingredientes básicos. Só 4. 4 ingredientes para a gente transformar qualquer informação em uma experiência memorável. Quais são esses 4 ingredientes? Tá? Primeiro ingrediente, fazer a pessoa quebrar o padrão de ação, quebrar o script. O script dele, do nosso aluno, é estar sentado na cadeira, observando, ouvindo, alguns anotando. Mas, de repente, eu quebrei esse fluxo de raciocínio, fluxo contínuo de operação, contando um caos, fazendo ele fazer uma atividade com jogos, fazendo ele trabalhar em equipe, fazendo ele criar uma animação, criar uma apresentação naquele exato momento, você memoriza aquele evento. Sendo isso, nós chamamos, então, de quebra de script, ou breaking the script, ou quebra de padrão de ensino, no qual você cria um momento, um pick and rule, né? Um momento mais de pico de você lembrar de alguma coisa. Bom, o segundo ingrediente é criar revelações. Revelações, mas o que são essas revelações? Note que não é igual a... Mas é bem semelhante. Você tem aquele... Lembra aquelas novelas mexicanas, no qual todo mundo fica esperando o resultado para saber quem é o grande vilão? E aí, no final daquele capítulo, tem uma revelação. Passa mais um pouquinho do outro capítulo, tem uma outra revelação. Por que a novela mexicana é desse jeito e a novela brasileira é de outro jeito? A novela brasileira tem a revelação só no final. A mexicana, todo capítulo tem uma revelação. Por quê? Para que essa revelação se torne um conjunto de instruções, um conjunto de elementos que façam com que o espectador fique prestando atenção no próximo capítulo. Quem já assistiu Flash, já maratonou algumas das temporadas do Flash. Cara, fantástico. Sempre no final da temporada do Flash acontece um evento que você fica curioso para assistir o próximo capítulo. Isso é natural da nossa sensação, né, do nosso parâmetro de aprendizado, do parâmetro de vivência. A gente quer saber um pouquinho mais da história. Bom, então essas revelações são momentos esclarecedores. Alguns chamam essas revelações de insights, ou momentos eureka, né? Mas é um momento no qual há um aprendizado, há uma descoberta. E essa descoberta feita naquele momento deve ser festejada, por qualquer que seja. O elemento principal ali é que a pessoa, o aprendente, perceba que os outros colegas parabenizam ele por um aprendizado, por um achado. Isso que é legal. Só que tem um lado bom e um lado ruim. Lembrando que no grupo que está aprendendo, independente de qual fase cada um esteja, quando há um momento eureka, deve ser festejado por todos os aprendentes, independente de cada um. Mas não se deve expor o aluno que teve o momento eureka, o momento insight, não deve expor ele, mas sim apenas parabenizá-lo. E a curiosidade humana é fantástica. O que você conseguiu? Ele não pode contar, mas ele teve o momento eureka. Só no final daquele momento é que né, socializado os momentos eureka. Terceiro ingrediente. O terceiro ingrediente é brincar com os sentidos, ok? Como brincar com o sentido? Com todos os sentidos que nós temos, visão, olfato,
paladar, audição e olha, uma coisa interessante, é possível fazer sinestesia. E é quando você tem uma sinestesia, no qual você utilizou algum elemento sonoro, o auditivo, visual ou até mesmo palatável para transformar uma experiência memorável, que pode ser desde aquele... Lembra aquele... Tinha muitos professores que eu acho fantástico, levavam um saquinho de balas, e aí falava, fazia a pergunta e um lá acertava. O outro lá acertava e ganhava uma balinha, ganhava uma balinha, um bombonzinho e tal. Isso é um negócio interessante, não é? Isso é uma estratégia no qual se grava uma informação, mas por acesso imediato. Você aciona o aprendente e esse aprendente devolve uma informação resgatada. Aqui não se quer resgatar a informação, se quer trabalhar com o processo em si, a memorização do processo, a memorização da emoção e a memorização do, puxa, para que vai servir isso? Que é o mais importante, tá? Bom, e o quarto e último ingrediente é momentos de exposição, que é o momento final. Depois que você teve o momento eureka, o momento final você vai expor, vai colocar isso para uma audiência, né? A audiência não precisa ser grande, pode ser o grupo, né? Ou pode ser outros séries, mas tem que ser exposto, tem que ser valorado esse momento da exposição, seja por apresentação de PowerPoint, seja por apresentações teatrais, apresentações artísticas, mas que aquele momento de exposição outras pessoas vejam e tenham também a possibilidade de diálogo com o aprendente, do tipo, o porquê que você desenhou isso? Qual é o sentido daquele processo? Qual é o sentido desta equação que você desenhou? Para que vou utilizar essa equação? Para que eu vou utilizar esse livro? Quais foram os personagens do livro tal? Por que você achou interessante a história do Bentinho e da Capitu? Por exemplo. Bom, vamos nós aqui. Agora, vamos para uma... Olha, até consegui falar uns 20 minutinhos aí, consegui uma coisa legal. Falei bem rapidinho e vocês vão agora resgatar aquele papelzinho, ok? Todo mundo fez aí? Vamos lá? Agora você vai escrever para mim, tá? Você vai escrever e depois nós vamos socializar isso, tá ok? Você vai escrever uma folhinha do lado. Por que esse momento foi importante ou é importante foi importante, né? Ele era importante para você. Tinha algum desses elementos que eu mencionei até agora? E você acha que poderia ter sido uma memória mais poderosa se você tivesse usado algumas das ferramentas que nós falamos aqui? Responda essas 3 perguntinhas e aí depois a gente volta para conversar. Eu vou parar aqui a gravação e depois a gente vai para o restante da nossa aula.